Então, bom dia, iniciando a leitura de confiança, doação e gratidão, antes do nosso verso de abertura. O importante não é a perfeição com a qual conseguimos realizar o que deve provir da vontade, e sim que o que tiver de surgir nesta vida, por mais imperfeito que venha a aparecer, seja feito uma vez para que haja um começo. Rudolf Steiner. Então, estamos aqui. Desmarcou o meu. Na página 80, confere com todo mundo. 80, o parágrafo a construção de novas forças. Isso. Só vou ler o parágrafo anterior para puxar o fio da meada. Resumindo, podemos constatar que no âmbito do mundo do Pai domina uma quádrupla crise de confiança. A destruição da Terra, a desconfiança diante de uma tecnologia e ciência subnatural, a confiança continuamente instável diante da vida econômica e constituindo uma nova base natural, o engano dos instrumentos sensoriais. A construção de novas forças da confiança nesse plano do mundo do Pai é o empreendimento mais difícil. Não é por acaso que ela é descrita no fim do caminho. O trabalho em prol de uma nova confiança no espírito e no ser humano é, nesta sequência, uma preparação necessária. A construção de uma nova relação de confiança com o mundo do Pai requer uma atitude fundamentalmente nova frente à natureza, às forças naturais, ao fundamento natural de nossa própria existência. A antroposofia mostra um caminho para encontrar uma nova relação moral com a natureza. Esta pode despertar força e responsabilidade para continuar a criação realizada pelo Pai de modo positivo. Essa nova relação moral com a natureza surge pelo fato de a ciência espiritual antroposófica não reduzir seus objetos a algo mensurável, ponderável e quantificável. Procedimentos pelos quais esses objetos se tornam estranhos ao ser humano, e se intenta compreendê-los em sua peculiaridade. Com isso, eles obtêm um lugar pleno de sentido na totalidade da criação. Nessa criação, no macrocosmo, desculpa a pausa, para liberar a entrada de alguém aqui nesse momento. Acho que consegui. Camila, eu vou colocar você como co-host, se você puder, tá bom? Tá lá. Retomando, todos os objetos alcançam uma relação direta com o ser humano. É numa ciência desse gênero que o homem pode desenvolver confiança. Isso também vale para tudo o que emana de uma ciência como essa, em termos de ação prática e de tecnologia. Uma nova relação com o fundamento natural de nossa própria existência pode dar uma nova direção à vida econômica, na qual lidamos com o ser humano necessitado, com suas carências, como ser humano terreno. A já esboçada nova confiança diante do homem abre a possibilidade de um interesse genuíno pelas necessidades do outro. Nesse sentido, veja atrás o capítulo 6, no trecho sobre as forças de levitação na área azul das organizações. Se a vida econômica fosse nutrida dessa fonte moral de interesse genuíno pelas necessidades do outro, precisaria transformar-se fundamentalmente e assim poder tornar-se um segundo fundamento natural
digno de confiança. Finalmente, um caminho antroposófico de aprendizado pode indicar-nos a direção para uma intensificação de nossa capacidade perceptiva, para uma experiência mais consciente da qualidade do elemento percebido, em cor, forma, som, sabor, odor e outras impressões sensoriais. Com isso, treinamos nossa capacidade de diferenciação relativamente ao que percebemos. Disso desenvolvemos uma nova confiança na percepção. Eis, até este ponto, uma breve indicação do que devemos imaginar como sendo o desenvolvimento de uma nova confiança no mundo do Pai. Alguém gostaria de fazer alguma observação? Eu pontuaria aqui, já fazendo o convite, essa frase onde ele traz a nova confiança diante do homem abre a possibilidade de um interesse genuíno pelas necessidades do outro. Para mim, essa frase ela é muito crística, né? Aquele processo do não eu, mas o Cristo em mim atuando nas relações. E a partir do momento que eu desenvolvo o interesse genuíno no outro, outras possibilidades de confiança realmente se abrem, porque passa a ser uma parceria. E hoje a gente tem, não acho que é hoje, mas acho que a gente ainda não conseguiu desenvolver esse interesse genuíno no outro ao longo da história da humanidade. Sempre há um interesse por trás. Continuamos? A construção de novas forças da confiança no âmbito do Pai, do Filho e do Espírito Santo constitui uma questão central para a humanidade de hoje, tendo o caráter de uma nova religião. Uma religião, aliás, sem instituições e nem organização eclesiástica. Uma religião no mais estrito sentido da palavra, uma religação do ser humano com o mundo trinitário de sua origem. Isso significa, em verdade, não somente um caminho de volta, mas um passo adiante, por meio da nova criação consciente desse mundo original, não somente na consciência, mas até no âmbito da ação. É por isso que a vida social é o grande campo de exercício para essa nova religião. Sim, a vida social é a nova religião. Ali se encontra o campo em que podemos empregar as novas forças da confiança no âmbito do Pai, do Filho, do Espírito Santo. A antroposofia abre um caminho para isso. É lindo, né? Gente do céu, assim, esse parágrafo e isso que ele fala da religação, para mim é a tradução dos encontros, do encontro humano, algo que dentro do aconselhamento biográfico a gente fala muito, porque o crescimento, o desenvolvimento só se dá no encontro do outro. E essa semana eu li uma notícia que eu achei tristíssima, devem ter várias notícias ao redor do mundo semelhantes a isso, mas que os jovens na Coreia do Sul, já a partir da faixa dos 9 anos de idade, não querem mais sair dos seus quartos, não querem mais sair das suas casas. Entre 9, parece que 25, 30 anos, porque eles estão abrindo mão do convívio social. Se eu abro mão do convívio social, de que forma eu vou desenvolver, porque aqui eu acho que está falando um pouco do altruísmo, esse interesse genuíno pelo outro, sendo que eu já não tenho interesse genuíno por mim, por esse encontro que é tão fundamental, né, para o processo de desenvolvimento. Na matéria, trazia como ponto forte desse isolamento autoimposto as constantes exigências da sociedade em relação ao perfeccionismo. A não possibilidade de erro. Parece ser uma sociedade onde o erro é algo inaceitável.
Isolamento social, isso mesmo, Rose. E a gente tem lido notícias a esse respeito. Como você falou, como você escreveu aqui no chat, ele é gélido, exatamente. Onde não tem calor, não tem vida. A gente precisa do calor para o desenvolvimento. Dando sequência, capítulo 8, o ser espiritual da confiança. Na doutrina cristã das hierarquias espirituais, da maneira como Rudolf Steiner a formulou para a consciência moderna, lemos que, entre outros, existem os espíritos da forma, do movimento, da sabedoria, da vontade, da harmonia e do amor. Tem uma observação no final da página. Correspondendo, na mesma sequência, à nomenclatura tradicional cristã: potestades, virtudes, dominações, tronos, querubins e serafins. Esses seres realizam a qualidade correspondente no cosmos. Eles consistem em movimento, sabedoria. Eles são vontade, harmonia. Assim, podemos formular a seguinte pergunta: acaso existe algo como um ser espiritual da confiança? Em qual nível hierárquico precisamos classificar esse ser e onde reside o seu campo de ação? Ao repassarmos os capítulos expostos até aqui, torna-se reconhecível um ser cujo raio de ação e cujo alcance são inacreditáveis. Ele tem uma relação com o passado, o presente e o futuro. Uma grande parte da confiança inconsciente na vida, que determina nossa vida cotidiana, é construída sobre experiências do passado. Se não pudéssemos confiar no fato de que experiências de ontem são significativas, não poderíamos dar mais nem um único passo. No presente, a confiança age como sentimento direto. Quando nos encontramos num ambiente em que confiamos, vivemos a confiança no agora. Nós também vivenciamos essa confiança no presente quando, por percepção direta, vemos, vivenciamos, sabemos que algo acontece e em quem ou em que se pode ter confiança. É em direção ao futuro que a confiança estende seus sensores, tanto para perto quanto para longe. Como nossa força da confiança, nós andamos continuamente adiante de nossa ação futura. Nós vivemos na expectativa, na confiança de que determinadas coisas irão acontecer. Confiança pode direcionar-se para o corpo, a alma e o espírito, para coisas, pessoas e ideias. Veja atrás o capítulo 3. Ela tem a ver com o querer, o sentir e o pensar. Veja o capítulo 4. No nível mais elevado, isso já foi expresso na descrição da confiança na esfera do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Capítulo 7. A confiança tem a característica da fé, do amor e da esperança, as três qualidades anímicas cristãs centrais sobre as quais São Paulo fala. Muitas vezes, nós também usamos as palavras fé e confiança lado a lado. Confiança em Deus ou fé em Deus? Acreditamos nas capacidades de uma pessoa ou confiamos nelas? Nós dizemos, eu acredito em você, ou eu confio em você. Quando falamos sobre ter crédito, isso significa confiança. Porém, utilizamos a palavra latina credo, eu creio. O conceito esperança também se aproxima da confiança. Mesmo que a esperança e a confiança certamente signifiquem
diferentes qualidades de alma, na linguagem corrente, elas são muitas vezes usadas misturadamente. Eu espero que ele venha. Eu estou na expectativa de que ele venha. Eu confio em que ele venha. E no tocante ao amor, não é difícil perceber que a confiança genuína sempre traz em si um fundamental elemento de amor. Amor por uma coisa, uma pessoa, uma ideia, pois não se pode amar quando não se tem confiança. No capítulo 6, nós descrevemos como as forças da confiança conseguem, por sua qualidade de levitação, tornar saudáveis os 3 territórios, os 3 subsistemas do organismo social. Nós descrevemos esse processo quanto à dimensão mesossocial da organização, mas o mesmo também vale para a dimensão macrosocial da convivência como um todo. A confiança tem um efeito eminentemente curador sobre a vida social. Direcionemos nosso olhar, por fim, também para o verdadeiro, o belo e o bom. Características do âmbito espiritual, onde o ser humano desperta, graças ao desenvolvimento de capacidades imaginativas, inspirativas e intuitivas de conhecimento. A confiança parece estar numa relação especial com cada um dos 3 âmbitos. Ao investigarmos em nós mesmos por que não temos confiança numa situação ou numa pessoa, podemos encontrar critérios de cada um dos 3 âmbitos espirituais. Primeiro âmbito. Algo não está acontecendo de acordo. A situação é inverídica. Eu não estou ouvindo a verdade. Aqui estão utilizando 2 medidas. No segundo âmbito, os relacionamentos evoluíram de maneira equivocada. Aqui está havendo discriminação. Não há nenhum sentimento de justiça. E no terceiro âmbito, as intenções não estão em conexão com o assunto em si. Ali existe poder em jogo. Medidas morais não são aplicadas. Também no lado negativo, podemos constatar a ligação. As instâncias opostas para a fé, amor e esperança são dúvida, ódio e medo. Assim como nós somos capazes de encontrar a qualidade da confiança na fé, no amor e na esperança, também descobrimos elementos de dúvida, ódio e medo na desconfiança. Na dúvida, a base de confiança começa a balançar. No sentimento de ódio, fecha-se o acesso para a confiança. E o medo é o portal para a genuína desconfiança. Quando se ilumina com a luz da confiança uma série de sentimentos fundamentais em relação à vida, é impressionante ver como o ser espiritual da confiança sempre apresenta uma relação com o todo. Verdade que ele sempre demonstra um lado específico de seu ser, dependendo de para qual dos elementos constituintes do mundo, da alma humana, da vida social, está direcionado, mas sempre engloba todos os 3. O ser espiritual da confiança deve demonstrar um relacionamento muito íntimo com o ser humano, tal qual é intencionado pelos espíritos criadores e se evidencia num longo processo de evolução. Talvez isso seja ligado ao fato de os sacrifícios feitos pelos elevados seres hierárquicos a fim de criar as bases para esse ser humano terem sido, na realidade, uma ação cósmica de confiança, um investimento no ser. O ser humano em formação recebeu um crédito gigantesco para fazer da liberdade que se tornou possível por esse ato de confiança um digno uso no sentido das intenções evolutivas dos espíritos criadores. Acho que valeria a pena a gente fazer uma pausa aqui e respirar,
puxar o ar um pouco e refletir sobre esses pontos que ele traz no livro a respeito da confiança. Vocês já tinham visto a confiança ou percebido a confiança de forma tão ampla como ele está colocando aqui? Porque se a gente observar primeiro, no final, ele traz todos os âmbitos da vida humana tem a confiança. Então, se eu, dentro do que eu estou compreendendo aqui, é um ser espiritual absoluto, no sentido de permear todos os outros. Porque nada do que a gente faz, mesmo que de forma inconsciente, está desprovido de confiança. Nas pequenas coisas, né? Eu lembro que no começo aqui do livro até ele falou assim, que quando a gente entra em um ônibus e a gente se senta lá, a gente está confiando que a pessoa que está dirigindo vai levar a gente de forma segura. E a gente não toma consciência disso, a gente só faz. Então, realmente, confiança está em todos os âmbitos e a gente não tem consciência disso. É muito interessante. E tem, ele fala aqui, né, sempre ouvi que não é o oposto, mas que para combater o medo não é a coragem, que a gente fala, né, que a antítese, o oposto do medo, que seria a coragem. E não é a confiança. Quando você confia, você faz ainda que sinta medo, porque você confia. E no que a gente confia? Quando a gente se coloca a serviço, quando a gente se coloca em movimento. Em princípio, para mim, a gente confia no mundo espiritual. Né? Porque a gente vai para uma ação, a gente pode ter programado tudo, pode ter estudado, planejado, feito tudo direitinho, daquilo que está nas nossas mãos. Mas na hora de dar o passo, na hora de executar a ação, na hora de fazer um movimento, esse impulso e o movimento efetivamente feito, tem um vazio. Tem um vazio da insegurança, tem um vazio da incerteza, tem um vazio, sabe? Tem esse espaço. E nesse espaço está o mundo espiritual. Tá? Eu acho que está a confiança no mundo espiritual, que abarca, porque seja lá qual for o resultado que vem a partir disso, está tudo certo. Né? Mas aí é uma confiança inconsciente ou consciente? Eu acho que a gente busca, eu acho que, por exemplo, o fato da gente participar de grupos de estudo como esse é uma forma de trazer consciência a essa inconsciência, dessa presença do mundo espiritual, dessa fé, né? Que eu arriscaria dizer que ela, de novo, aqui é opinião pessoal, né? Eu não sou uma expert, eu estou lendo aqui junto com vocês. Mas... Opinião Silvia Beatriz. Silvia Beatriz, né? Que está atrelado, inclusive, com quem não tenha uma fé dita espiritual. Sabe? Não precisa, né? Porque a coisa está lá. A Rosa escreveu, dúvida, medo, ódio, confiar e não ter dúvida, não ter medo. Eu acho difícil não ter medo, Rose. Eu não consigo ver uma existência onde eu abra mão dos sentimentos que são genuinamente humanos, e o medo é um deles. O que eu busco, ou o que eu compreendo, é o tempo todo estar trabalhando para que esse medo... Sabe quando ele está aqui do lado? Você colocou, é o que diz o autor. Mas não ter medo, eu acho que a gente não está... Pode ser alguma coisa lá para o futuro, né? Confiar é não ter medo. Eu não sei. Eu acho que eu confio, mas eu confio com medo também. Sabe aquela frase do... É com medo, mas vai com medo mesmo? Porque
A gente, Era a frase que eu coloquei no meu celular quando eu pedi demissão do emprego para começar a trabalhar por conta própria. Aí, para me incentivar, a frase do celular é essa: vai com medo mesmo. é, E eu acho que funciona é assim: a gente trabalha todas as etapas, mas ainda tem aquela sensação de medo, mas por confiar que você está cumprindo tudo que você quer fazer, que você precisa fazer para aquilo ali que você deseja acontecer, você vai com medo mesmo. Eu acho que um não anula o outro, não. Bom. e aí essa é a confiança, entendeu? Uhum. Talvez aí seja a confiança. Também acho que não tem assim como falar, é, não tem uma anulação, tem uma potencialidade. Até porque o medo ele é necessário, né? Para a gente poder avaliar quais são as situações, quais são as inseguranças, o que pode dar certo, o que pode dar errado, e a gente trabalhar para que tudo dê certo. Ele é importante. E é legal essa frase que da oração do Forjando a Armadura que a Rose traz, né? Porque, assim, uma coisa é você se submeter a ele. Então, eu me nego a me submeter, porque a partir dessa submissão ele me invalida, ele me segura, ele me aprisiona. Agora, quando eu atuo, ainda que ele exista, a partir da coragem, da confiança no mundo superior, eu não estou me submetendo, eu estou caminhando, né? Eu estou fazendo, ainda que eu reconheça a sua existência. E acho que talvez a gente possa traduzir um pouco isso, quando eu olho, pelo menos, para esse momento que é a era da consciência, se tudo aquilo que está debaixo do tapete, se as sujeiras para a era da consciência, elas vão surgir, a gente precisa visualizar o mal, a gente precisa ver, né, tudo que estava escamoteado, tudo que estava escondido, é só a partir dessa constatação de olhar o mal nos olhos que eu vou poder começar os processos de cura, de transformação, para trazer o bem. E, num primeiro momento, isso assusta. Mas, a partir da coragem, eu tenho a possibilidade de começar a fazer as transformações, né? Eu preciso ver para transformar, eu preciso reconhecer. Bonito isso, né? Assim, tudo que ele está falando aqui. Deixa eu ver o que a Rosa escreveu. Mas, Consigo. Rosa, meu óculos ainda não está... Não estamos sós. Não, isso sem a menor dúvida. Sem a menor dúvida. e para mim vem uma sensação assim, a hora que você fala da confiança, consciente ou inconsciente no mundo espiritual, né? Quem nunca, diante de qualquer situação de medo, de decisão, não falou, não pensou, Deus me ajude, né? Eu acho que é muito isso, é muito claro isso, independente de religião, de qualquer coisa, mas assim, não é assim, eu me ajudo e eu vou sozinho e faço, não, é alguma coisa que a gente não tem noção, eu acho que é essa consciência inconsciente, então me veio muito claro isso. Então, por mais que eu nunca tinha pensado nessa confiança no mundo espiritual, né? Igual você falou, esse texto está trazendo tudo isso, mas é muito claro, ficou muito claro a hora que eu me lembrei do Deus me ajude. E, Ana, eu vou usar o celeste que você tem no nome, né? Porque é verdade, assim, porque quando eu penso nessa coisa do celeste, desse tamanho, dessa imensidão, ao mesmo tempo que eu me sinto pequena, eu me sinto empoderada, sabe? Tem essa conversa. A Maria de Lourdes levantou a mão, ela gostaria de falar alguma coisa? Sim, é só o acrónimo de FEAR, de medo em inglês. É como Tá? se fosse uma ilusão vivida como real. Eu agora não sei bem quais são, é falsa, nanana, as real. Pronto, uma falsa ilusão vivida como real. E esse é o medo. E outra coisa que eu queria juntar a isso é que todas as emoções vivenciadas
zanga, tristeza, preocupação, etc., tem por trás o medo. O medo que é essa tal ilusão, porque não estamos no presente e não estamos a aproveitar todo o potencial que cada um de nós tem, que é único e não se compara com o outro, não é? Muito obrigada. É isso mesmo. Depois eu vou procurar, então não sei se vocês ouviram, mas ela trouxe que para o acrônomo de FEAR, que é F-E-A-R, parece que tem algumas palavras que, sei lá, meio que curam isso, Maria de Lourdes, né? É isso? É Falso. que de certa maneira, é que nos dá consciência do que é o medo, que no fundo acaba por ser uma ilusão, não é? É uma ilusão criada pela nossa mente. E me parece não, eu percebo, né? Isso para mim, eu estou afirmando isso convictamente, que alimentar o medo, que é algo que na sociedade, de maneira geral, nós temos feito, nós temos contribuído, precisa ser combatido. Então, tem vários aspectos relacionados ao autodesenvolvimento, por exemplo, eu tenho 2 lobos dentro de mim, e todo dia eu escolho qual que eu vou alimentar, se é o lobo mau ou o lobo bom, né? O que eu tenho? Todo dia eu tenho a possibilidade, não só na minha atuação, mas em contato com o outro, e em contato com notícias, quais são as notícias, o que eu vou ver? Eu vou ver aquelas notícias que me deprimem, que acabam comigo, que reforçam que o mal existe, etc. e tal, ou eu vou procurar aquelas que também estão trazendo o desenvolvimento humano, as boas ações, as coisas iluminadas que estão acontecendo. Porque uma frase do Ronaldo, ao longo da formação em aconselhamento biográfico, que me marca muito, é que o bem está sempre um passo à frente. Imagina se tivesse empatado e a gente está vivenciando uma coisa tão densa, se o bem estivesse um pouquinho à frente, então, trazendo aquela imagem do lobo, qual o bicho que eu vou alimentar? A partir das minhas ações, do meu comportamento, o que eu vou alimentar? Eu vou alimentar a tristeza, essa desgraceira que a gente tem visto, vivenciado, experimentado, cheirado, ou, a partir da minha escolha em liberdade, eu vou trazer, sabe, eu vou dar mais luz para esse outro aspecto, que ele existe. E, para mim, quando a gente ilumina esse outro lado, a gente está trabalhando fundamentalmente o amor. E, a partir desse trabalho em relação ao amor, porque a dedicação, né, esse altruísmo, essa visão do outro, o que eu faço? Eu talvez vá trazendo, vá enfraquecendo, né, esse lado tão destrutivo que a gente potencializa, né, seja pelos jornais, né, é uma coisa muito forte. Então, dando sequência, essa confiança no ser humano em formação, olha o que ele está falando, essa confiança no ser humano em formação. Eu acho importante a gente sempre se lembrar disso. Nós estamos num processo de formação, a gente está na escolinha, e não é a escolinha do professor Raimundo, é o da vida. Essa confiança no ser humano em formação chega a tal ponto que na segunda metade de sua evolução, em que o próprio homem se torna criador, os seres hierárquicos em seu desenvolvimento posterior são dependentes daquilo que o homem, desse âmbito de liberdade, lhes presenteia de volta. Talvez isso torne compreensível porque o tema da confiança está tão profundamente ancorado no ser humano, vindo à luz do dia em tudo o que ele faz, interna ou externamente. É o eco, em seu próprio ser, da confiança depositada nele pelos espíritos criadores. Mediante estas observações, pode surgir uma sensibilidade para a grandeza desse ser espiritual da confiança e para o lugar central que ele ocupa na evolução. Rudolf Steiner diz
numa palestra de 29 de agosto de 1927 em Oxford. Confiança é a palavra de ouro que futuramente deverá dominar a vida social. Amor pelo que se faz é a outra palavra de ouro. Confiança e amor são qualidades que só se pode doar e receber. Jamais se consegue tomá-las ou forçá-las. Se ambas já constituem um par de gêmeas, acaso não serão duas manifestações do mesmo ser, do ser de Cristo? O sacrifício que o ser de Cristo ofereceu por ter vindo do mundo espiritual, ter habitado num corpo humano e ter passado pela morte, foi um imenso ato de amor. Um ser que realiza um ato assim deve apresentar essa força do amor em elevada medida. Ao mesmo tempo, esse ato comprova a confiança igualmente grande no ser humano e em suas possibilidades de desenvolvimento. O ser humano está diante da grande tarefa de consciente e autonomamente emprestar forma à vida social, para assim delinear e construir a casa em que a humanidade deve viver na Terra, provendo também sua manutenção. É compreensível que duas palavras de ouro ocupem o centro dessa obra, confiança e amor. A casa em que a humanidade pode morar é também a morada de Cristo, enquanto espírito da humanidade. Será que as duas qualidades de ouro, a confiança e o amor, não são, portanto, duas formas de expressão mutuamente complementares desse ser de Cristo? Acho que pelo horário, faltam 10 minutos para terminar, e uma pergunta tão bonita como essa, a leitura a gente pode encerrar. O que vocês acham? Alguém gostaria de falar alguma coisa dessa última parte? Sim, hoje foi trazido algo muito valioso, né? Para a gente incluir assim, no nosso cotidiano, no nosso pensamento. Eu amei, viu? Porque eu não percebi a importância enorme que tem a confiança, que bloqueia as pessoas, né? Para a vida, que bloqueia para pensar em qualquer coisa, assim, em sair de casa, né? Como é importante, trazendo para a questão do desenvolvimento das crianças, quando a gente alimenta ou oferece para elas a possibilidade do desenvolvimento de uma percepção do mundo bom, belo e verdadeiro, no primeiro setênio em especial, se a gente faz isso, assim, não é um fazer, a gente pode oferecer, mas é claro que depende da individualidade, como ela recebe aquilo que é ofertado. Mas se ela desenvolve em si essa percepção de que o mundo é bom, ela desenvolve confiança. E o mundo é bom. Inclusive, assim, e você fala em fazer e em não fazer também, né? Aquilo que a mãe fica assim, ai, não vai na escada que você vai cair, não faz isso que você vai cair, não sobe na árvore que você vai cair, né? Essa coisa o tempo todo, não sai de perto da mamãe porque senão podem roubar você. Esse tipo de coisa que é colocado nas crianças, assim, que a gente, frases que a gente escuta na rua, o tempo todo. Eu vou acrescentar uma aqui que pode até ser um pouco polêmica, tá, Nina? Por uma série de fatores que são verdadeiros, mas eu acho que tem uma frase que é aquela, quando a gente fala não confie em estranhos, como isso invalida toda uma população. Uma coisa é a gente desenvolver, ajudar a criança a desenvolver a percepção, né,
do que é a autoproteção na relação com o outro. E isso vale para pai, vale para mãe, vale para todo o círculo familiar, até porque a gente sabe que as maiores violências com as crianças acontecem dentro do âmbito familiar, né? Mas como essa frase, não confie em estranhos, mina a possibilidade da relação com o outro, como isso tem uma carga muito pesada, né? Porque se eu não posso confiar em estranho, e todo mundo é estranho para mim. A única que não é estranha para mim mesma sou eu. E muitas vezes eu me estranho comigo mesma. Né? Eu ia falar isso agora. Não é? Fala, você tem certeza? Tem hora que eu não entendo, não. Exatamente. Então, como a gente vai se criando e criando camadas de distanciamento. Assim, E como que é importante o que a gente está fazendo agora, né? Tomando consciência da necessidade da confiança, da importância dela em todos os âmbitos, principalmente quando a gente está contribuindo com o crescimento, desenvolvimento de um ser humano, para não resultar no que você trouxe no início, né, da matéria lá da Coreia, que crianças e jovens não querem sair do quarto. Por quê? Porque eles não criaram, não desenvolveram, não entenderam a importância do contato com outro ser humano, não têm consciência da necessidade de se manter uma relação, uma consciência. Então, para eles, esse contato digital aqui com o mundo já é suficiente. Então, o que a gente está fazendo aqui é extremamente importante para poder ir semeando isso pelo mundo. É muito legal. Como isso precisa ser ampliado? Fala, Nina. E também essa confiança no ser humano em formação. Muitas crianças são tratadas como adultas, e é isso que fazem elas não saírem do quarto. Elas têm que ser perfeitas, elas não podem deixar cair, derrubar o leite, elas não podem fazer nada, né? Elas não podem ser crianças. Não podem ser crianças, exatamente. Não podem ser adolescentes que fazem um monte de coisa errada, né? Tem que ser adulto já. E e nós somos adultos a maior parte da nossa vida. A infância, ela realmente precisa ser preservada, acolhida, respeitada, incentivada. Bom, diante de várias coisas que a gente trouxe como sendo negativas, eu vou trazer, então, uma outra notícia. E eu não sei se eu mencionei isso na semana passada, porque já faz uns dias que eu li. Que está tendo um movimento contrário, Nina, de alguns jovens voltando, por exemplo, a pequenos grupos, a fazerem os encontros durante o dia, estão resgatando comportamentos que a gente poderia dizer que são mais antigos e trazendo uma nova forma que não é tão nova, né, mas que foi sufocada, mas uma nova forma de relacionamento. Então, olha que interessante, em contraposição a esse movimento, a essa matéria da Coreia, certo? Tem uma outra matéria dizendo que os jovens estão abrindo mão dos seus aparelhos celulares, estão abrindo mão dos encontros em tela, estão começando, estão retomando pequenos encontros em grupos pequenos, com um olhar, eu vou usar a palavra saudável, mas com um olhar mais saudável, não só para os encontros, mas para aquilo que eles fazem nos encontros. Vamos ampliar isso. Um exemplo também legal é até aqui de onde eu estou, né? Estou em Juiz de Fora. A gente tem uma página no Instagram aqui com muitas pessoas seguindo, chamado JF da Depressão, que é onde a galera compartilha muita coisa ruim, aquelas matérias bem assim, né? Que você espremer e sai um sanguinho. E agora tem um grupo que criou uma página que chama JF da Solução, que é justamente para a gente trazer, né, projetos sociais, projetos em prol do desenvolvimento. Então, é nesse sentido aí, vamos ampliar as coisas que estão. Que legal, Camila.
Você É e um seu sorriso sonho. fazem parte? Você e seu sorriso fazem parte desse da solução? Eu faço parte do Recria JF, mas a gente está se conectando com esse da solução. Muito legal, muito legal. Parabéns. É isso mesmo, é isso mesmo. Gente, acho que a gente pode encerrar hoje. Agradecer a participação de todas vocês. Queria pontuar aqui que a Leila estava sem luz, por isso ela não pôde participar. Então, encerramos, vamos iniciar na próxima semana com a leitura do capítulo 9. Lidar com questões de confiança. Então, eu quero agradecer a vocês aqui a confiança, a primeira vez que eu levo sozinha. Espero que tenha sido bom. Uma boa semana para vocês. Você vai ler o verso de novo, não? O verso de novo, desculpa. Aí, Camila, encerrando com o verso. E o verso fala disso mesmo, né? O importante não é a perfeição com a qual conseguimos realizar o que deve provir da vontade, e sim que o que tiver de surgir nesta vida, por mais imperfeito que venha a parecer, seja feito uma vez para que haja um começo. Rudolf Steiner. Beijo. Tchau. Tchau, gente.